Às vezes a gente enxerga a juventude um pouco parada, inerte. Vejam vocês que muitos são os jovens que estão conectados na internet, nas redes sociais e acham que o mundo começou agora, com rede social, internet. Não conhecem a história, não buscam o passado e a partir desse desconhecimento também não têm a capacidade de uma formação integral e muito mais ampla. A gente também não pode viver, e muitos deles vivem, dentro de um módulo lunar, ou então uma bolha, distante de tudo, e acham que ali está o mundo verdadeiro. E não é. O mundo verdadeiro é de inconstâncias e constâncias, encontros e desencontros. O mundo verdadeiro também é de conhecimento, de proximidade, de aperto de mão, de abraço e de lágrima. São essas incoerências e coerências que a existência nos dá para que a gente possa compreender a vida e fazer da vida um mecanismo de boa existência. É claro que muitas pessoas não têm oportunidade. Às vezes vivem numa situação de escombro total, penumbra total. Mas muitos são aqueles que têm oportunidade. E às vezes, aqueles que vivem em situação muito mais adversa, pegam o limão da vida e transformam numa limonada e vai tocando o barco e sendo inserido. Quantos exemplos a gente vê de gente que sobressaiu-se, fez um trabalho de superação, um trabalho de avanço, né? Quantos são? E são muitas histórias bonitas que as pessoas fazem e que saem. Eu conheci mesmo um senhor que ele lavava sepultura. E aí ele descobriu que poderia ele mesmo fazer os mármores, as peças. E ele ganhou dinheiro e está muito bem hoje em dia. Eu conheci uma senhora que ela fazia bolo, empregada. E ela resolveu montar a própria estrutura de venda de bolo dela. Hoje é muito famosa também em São Paulo e em Belo Horizonte. Ela criou uma rede. Pessoa humilde, discriminada no passado. Ela se reinventou, como também muitos jovens que estudam e são premiados, ganham bolsas, avançam mesmo, músicos talentosos, pessoas que se dedicam a isso. Essa dedicação é fundamental. Antigamente, quando a gente era mais novo, os avós da gente falavam assim: esse menino tem sangue no olho, essa menina vai ter futuro. Essa espécie de ação que a gente tem que entender. Se por acaso a maioria dos jovens ficar nessa visão de inércia, de paralisação, de não conhecer a si próprio e o mundo, com certeza a nossa sociedade vai ficar uma sociedade pior, porque ela também vai ter um ingrediente muito sério mesmo, que é o desamor, a falta de filantropia, a falta de afinidade. E a gente está enxergando isso, viu? Pode ter certeza que muito está acontecendo. As pessoas estão desvalorizando o próprio existir. E não é na rede social, na internet, que eles vão ser alimentados por isso, é pelo conhecimento. Numa pesquisa da Datafolha agora, mostrou-se que no Brasil, apenas 17% das cidades têm livrarias. E não é porque eles estão fazendo leitura em livros eletrônicos, não. Porque as livrarias estão deixando de vender livros para vender outro tipo de utilidade que dá muito mais recurso, muito mais dinheiro, porque ninguém está lendo. O número de jornais também em fechamento, que é claro que o jornal vai ter que se reinventar na escrita, mas o número de assinantes, por exemplo, aqui do jornal Folha de São Paulo, em Montes Claros, uma das maiores cidades de Minas Gerais, a maior cidade do norte de Minas, era um número expressivo, chegava a alcançar em torno de 1.000 assinantes. Hoje não tem 80, e olhe lá. Os jornais da cidade mesmo, que chegavam às vezes nos finais de semana a vender 2.500 exemplares, em alguns casos vendia até 5.000 exemplares, hoje, meu filho, para vender 100 dá UPA, porque não interessa aquela leitura longa e principalmente também porque não desperta esse prazer. E a gente é que tem que fazer isso. A leitura faz parte desse ingrediente da formação das pessoas. A literatura faz parte desse ingrediente. E também buscar novas experiências. Mas para isso a pessoa tem que sair do lugar. Não adianta ficar parado não, ou então
ficar dentro desse módulo lunar aconchegante aí e vendo todo mundo fervilhar lá fora. Seja útil, seja importante, tenha valor, e isso começa da própria pessoa e não do outro.